E já faço aqui em relação aos distritos, a zona rural de Marília, a zona rural e as cidades menores no entorno de Marília, que nessa semana estão passando por algumas dificuldades a mais em função do excesso de chuvas e em função, obviamente, não só por causa do excesso de chuvas também, mas por conta da falta de manutenção. O maior problema, e nós que assistimos à televisão, ouvimos o rádio, lemos o jornal, nós não passamos por grandes problemas de inundações, grandes problemas de queda de morros, como as capitais, como passou aqui São Paulo, a capital, no dia de ontem. No entanto, o que nós estamos assistindo, e é bom que nós pensemos um pouco nisso, é que as estradas, bom, em primeiro lugar é assim, se as ruas das cidades, dos bairros, como acontece aqui em Marília, você pega, por exemplo, o Santa Antonieta, toda aquela região enorme, ou mesmo a Nova Marília, o Santa Antonieta está pior, tudo abandonado, mato em tudo quanto é lugar, asfalto não existe mais. Se a cidade que está, a parte urbana, diretamente ligada, perto dos administradores, está esse abandono, imagina você o que não está acontecendo com a zona rural. Imagine você o que não está acontecendo com a zona rural de Marília e também das cidades da região. Algumas cidades menores não têm a capacidade de impostos ou de recursos para estar fazendo uma manutenção. Sabe qual que é o problema hoje dos administradores públicos? Hoje não dá mais para nós cobrarmos apenas aquelas obras maiores de construção de escolas, de investimentos em asfalto. Hoje, infelizmente, os gestores públicos não conseguem usar os nossos impostos, nem mesmo para fazer a manutenção. O que é a manutenção? Vamos a ela. Manutenção é tapar o buraco nas ruas. Manutenção é ter remédio nos postos de saúde. Manutenção é fazer a capinação das praças, das ruas. Manutenção é fazer o reparo da rede de água. Manutenção é recuperar, podar as árvores para que chegue nessa época, não tenha um crescimento das suas copas e faça com que a cidade fique escura. Manutenção é trocar os bicos de luz dos postes nos bairros. Manutenção é você ter caixas de contenção nas estradas vicinais. Manutenção é você ter cascalho nas estradas municipais, nas estradas vicinais, para que na época das chuvas consiga ter o acesso para chacareiros, para sitiantes, para trabalhadores rurais, para ambulâncias, para o transporte escolar. Como nada disso é feito na época em que tem que ser feito, na época da estiagem, por exemplo, quando se trata de reparos de ruas, de reparos de estradas, o que acontece? Vira uma catástrofe na época das chuvas. E como esse ano tem chovido a mais, o que acontece? Essa catástrofe faz com que as nossas populações fiquem ilhadas, com que os nossos moradores tenham dificuldade de acesso em ruas, em estradas, com que as nossas praças e a nossa cidade fiquem nesse abandono, nesse desmazeiro, parecendo terra de ninguém. Isso é que é um desleixo, isso é que é um abandono, e nós ficamos ouvindo as autoridades, os secretários, o prefeito, as autoridades falando assim, mas choveu muito, não deu para fazer a obra. Errado! É para fazer a obra na época das chuvas, não é para fazer o serviço, não é para executar a manutenção da cidade na época das chuvas. É por isso que tem uma coisa chamada estratégia, tem uma coisa chamada planejamento, projeção, e nós, infelizmente, vemos e assistimos esse completo abandono. É lamentável, é triste. Por quê? Porque antigamente nós falávamos, olha, precisa dessa obra X, dessa obra Y, obra que demanda recurso econômico. Agora nós temos que brigar pela manutenção. Nós pagamos, porque nada é de graça. O povo paga
tarifa de conservação, o povo paga tarifa de limpeza, o povo paga todo tipo de imposto, contribuição, paga para recuperar as estradas municipais, paga o IPVA. O IPVA de Marília, atenção você que está me escutando, explodiu o IPVA que você paga. Por quê? O número de carros tem crescido anualmente. O IPVA do estado de São Paulo é 4%. E o que acaba acontecendo? Só de IPVA, o município de Marília vai virar 2009 com quase 25 milhões recebidos de repasse. E esses 25 milhões deveriam estar investidos. O imposto dos veículos é para que tenha um sistema viário decente, para que tenha as ruas pavimentadas decentemente. E como é que estão? E cadê o dinheiro? Aplicou aonde? Foi para onde? Gastou no quê? Como é que é isso? Pense. Agora, pense também. Você já pensou, se você não pagar o IPVA, seu carro é preso, você toma multa, você vai ter um problema maior ao retirar, tem um monte de taxas para você pagar para o Estado para resgatar o seu carro. E, no entanto, quando você paga, você não tem aonde reclamar. Vou bater lá na porta da prefeitura, ó, minha rua. Se você estiver transitando com a sua motocicleta, quantos motociclistas não caem porque batem e passam em buracos no asfalto? Vou entrar com ação contra a prefeitura, demora 15 anos. Quantos carros não saem da oficina porque fura um pneu, porque estoura uma roda, porque quebra uma suspensão? E nós pagamos para as ruas estarem em ordem, estarem pavimentadas, estarem sem buracos, sem contar as vidas, né? Sem contar os acidentes ocorridos, por exemplo, de motociclistas que caem em buraco, perdem dias, meses de serviço, ficam com sequelas, e nós vamos reclamar aonde? E o que nós assistimos e vimos? É a cara larga dos políticos, dizendo que não tem recurso, e dizendo que está chovendo demais. Ponto. Chovendo demais? Ora, vamos ligar para São Pedro. Chover de menos? Não. O problema é que não executou a manutenção, a obra, o serviço, na época que deveria. Essa é a realidade.